Sejam bem-vindos ao programa Conversa com Autores e Autoras, uma iniciativa do Centro de Estudos da ANAF. Hoje, nossa convidada é Natália Barbosa, procuradora do Banco Central, autora de um estudo sobre o impacto do PIX na eficiência dos bancos brasileiros. Natália é pós-graduada em Direito Econômico e Defesa da Concorrência pela FGV, em Análise Econômica do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Economia pelo IDP e professora das graduações de Direito e Economia do IDP. É um prazer recebê-la, Natália. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar seu conhecimento com a gente e com todos que nos acompanham. Para iniciar, poderia nos contar um pouco sobre como surgiu a ideia de pesquisar o impacto do PIX na eficiência dos bancos brasileiros? Roberto, boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de explicar aqui a minha pesquisa de mestrado. Eu sou procuradora do Banco Central e fui fazer uma pós-graduação em Direito Econômico e Defesa da Concorrência. E ali eu vi que eu sentia falta de ter um conhecimento de economia. Para mim, Direito e Economia são bem complementares. Então, eu tive essa ideia de fazer primeiro o mestrado em Economia e queria pesquisar algum assunto que estivesse pujante, que estivesse sendo muito comentado. Tinha acabado de ser editada a resolução número 1 de 2020, que trouxe o PIX, e estava um case de sucesso, na época já é um case de sucesso do Banco Central, e eu quis estudar como que isso trazia de impacto nas nossas vidas. Então eu fui pesquisando dentro das disciplinas do mestrado, algo que eu pudesse trazer para o meu dia a dia, né, de dentro lá do Banco Central, e ao mesmo tempo que fosse relevante para a sociedade, um conhecimento mais técnico, mais prático também. Ah, maravilha. E como que o PIX representa uma inovação no sistema financeiro e qual foi o papel do Banco Central para que ele se tornasse uma realidade? Então, parece que já tem muito tempo que a gente usa o PIX. Assim, eu costumo conversar muito com os meus alunos são muito novos, assim, 19, 20 anos, e eu pergunto para eles se eles lembram como era a vida deles antes do PIX. Então, o que a gente tinha antes do PIX? DOC, TED, meios que não eram instantâneos, final de semana também não funcionava, era um chamariz das instituições financeiras, você tem um pacote de DOC e TED dentro do seu contrato, porque eram caros normalmente, eram transações caras, e você tem um sistema que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para as pessoas físicas ele é gratuito. Então, caiu no gosto popular muito rápido, porque é muito eficiente, traz muita praticidade. E qual que é o papel do Banco Central nisso? Em 2013, foi feito um grupo de estudos, já nesse afã de fazer um sistema de pagamentos instantâneos. Mas a ideia era que fizesse isso junto à iniciativa privada. E essas conversas foram evoluindo, mas não saiu do papel efetivamente. Quando chega em 2020, aí nós todos em casa, pandemia, e era necessário várias formas de digitalização de serviços públicos, e o PIX veio dentro desse contexto. E qual que foi a participação do Banco Central? O Banco Central instituiu o PIX. E o Banco Central tem como um dos seus mandatos legais a rigidez e eficiência do sistema financeiro. Então, o Banco Central, dentro de um papel que ele tem de regulador, ele institui o PIX e coloca como alguns participantes como obrigatórios e outros como voluntários. E por que isso é importante? Porque só ia ser eficiente se os grandes players desse mercado aderissem. E, ao mesmo tempo, eu tinha que facilitar o que a gente chama de diminuir barreiras de entrada para que os pequenos entrassem também. Então, você acabou criando um ecossistema de eficiência que beneficiou muitos consumidores e também trouxe eficiência para as instituições financeiras, porque a gente tem uma nova gama de serviços que adveio dessa praticidade do PIX. Perfeito.
Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas queria saber um pouco mais de como que como que mudou, na verdade, né, esse acesso dos clientes aos serviços bancários e como que isso alterou o relacionamento com os bancos. Tá. Então, isso não foi bem o objeto da minha pesquisa, mas foi o contexto que eu analisei para poder escolher o tema. Antes de ter o Pix, é o que eu falei, né? Essa forma de relacionamento dos clientes com as instituições financeiras, ela importava muito, assim. A questão de portabilidade, você mudar de uma instituição financeira para outra, era uma questão mais morosa. Então, quando você coloca um sistema em que eu consigo fazer essas transferências sem importar a instituição financeira que eu sou cliente, então isso acaba que perde um pouco de importância, perde um pouco a importância dentro do nosso contexto. Então agora os bancos, eles precisam, não é só mais aquela coisa de ter a minha carteira de clientes tradicional. Eu preciso oferecer mais serviços, eu preciso oferecer um atendimento mais personalizado. Tanto que quando a gente vai analisar o público jovem, eles estão em outra seara, assim, eles não procuram muito as instituições mais tradicionais, eles procuram os novos players. E aí isso é importante, porque agora o tradicional também tem lugar, é claro, mas os novos tiveram entrada. Então agora eu não preciso mais voltar na instituição financeira X, porque a maioria dos meus relacionamentos estão lá dentro dessa instituição, e eu vou conseguir uma comunicação melhor com eles. Não. Agora, com o Pix, eu consigo fazer esse tipo de transação com todas as instituições. Então, isso é muito revolucionário, né? Então, um outro aspecto, quando vem o auxílio emergencial em 2020, é necessário uma bancarização. O que é a bancarização? É trazer as pessoas para dentro do sistema financeiro. E antes disso, a gente precisava dessas pessoas com registro, porque tinha muita gente que não tinha nem registro. Então, olha o salto de qualidade. Então, eu vou colocar essas pessoas, o governo vai conhecer essas pessoas e eu vou colocar eles dentro do sistema financeiro. Tanto que hoje em dia, o desafio não é nem a inclusão dentro do sistema financeiro, porque o Pix trouxe essa democratização e a inclusão. Agora é uma inclusão dentro do sistema financeiro de qualidade, para que as pessoas entendam quais são os produtos que elas estão consumindo, ter melhores decisões em termos de economia, de empréstimos, de investimentos. Então, esse é um novo desafio, que foi muito, essa primeira etapa de trazer as pessoas para dentro do sistema, teve muito a ver com o Pix. Então, você teve uma ramificação, então, várias instituições menores que conseguiram chegar, né, nas pessoas, e agora a gente passa por uma outra etapa em como é essa prestação. Então, a mudança foi, eu ofereço um serviço de qualidade, um serviço seguro, mas eu preciso também me comunicar mais com o meu cliente, eu preciso estar mais em contato com o meu cliente. E muito veio pelo Pix. Muito bom, né? Eu acho que deu acesso para muitas pessoas, né? Sim. Um pouquinho sobre a metodologia, né? No estudo, você utilizou métodos específicos para avaliar a eficiência dos bancos. Pode nos explicar de forma simples como fez essa análise e quais foram os principais resultados? Então, eu sou uma advogada metida besta, porque a minha pesquisa eu usei métodos econométricos para tentar encontrar meu resultado. O que eu queria analisar? Se as despesas que eu tinha dentro das instituições financeiras, elas estavam vertendo resultado, receita para as instituições financeiras. E aí eu tive que fazer um recorte, tanto temporal, porque o desenvolvimento da pesquisa foi em 2022. Então eu tinha 2 anos de Pix. Então eu falei, não, eu vou precisar olhar 2 anos para trás, vou pegar os 2 anos para frente do Pix para tentar comparar como é que isso estava se desenvolvendo. E o sistema financeiro ele é dividido em 5 setores. De acordo com as instituições que têm um porte maior e oferecem um risco maior, um risco sistêmico maior,
e a gente vai descendo para as instituições de menor porte. Então, eu selecionei os 4 primeiros, né, do S1 para o S4, porque eram as instituições maiores. E com isso, eu ia conseguir pegar tanto um papel mais tradicional, como novos entrantes. Então, foi um recorte tanto temporal, quanto do que eu ia analisar. E aí eu precisava entender se houve um ganho de eficiência. O que é eficiência, né? É você fazer mais com menos recursos. Então, eu precisava entender se houve esse ganho de eficiência e se o Pix tinha contribuído para essa eficiência. E aí eu usei a literatura para selecionar o que a gente chama de input, né, o que seriam as entradas e o que seriam os outputs, as saídas. E eu vi que houve um ganho de eficiência, principalmente das instituições menores. Então tem vários gráficos, tem a análise metodológica que eu fiz para demonstrar que as menores tiveram ganho de eficiência. Isso foi uma etapa. Houve ganho de eficiência ou não houve? Houve. Vamos para uma segunda etapa. O Pix participou disso ou não? E aí eu cometi um pecado, que é o que os pesquisadores não devem cometer. Eu me apaixonei pelo tema da minha pesquisa. E eu rodava os modelos e assim, porque quando você pergunta assim, o Pix contribui para a eficiência, a resposta da maioria das pessoas, inclusive minha, era óbvio. Claro que contribuiu. Tá tudo muito mais fácil com o Pix. Só que quando eu jogava dentro do modelo, o Pix ele contribuía negativamente. Ele contribuía negativamente e eu estava grávida na época. Eu defendi meu mestrado dia 1º de setembro, minha filha nasceu no dia 3 de setembro, então eu estava muito grávida. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque o modelo não demonstrava o que eu tinha achado, né? O que eu queria. E aí eu conversei com os meus orientadores na época, e eles assim, olha, a gente vai levar a sua pesquisa, tá bem fundamentada, e a gente vai levar para a banca, desse jeito. E eu, muito desgostosa, fomos para a banca. Quando chega na banca, um dos examinadores, que foi o meu professor que me ensinou aquela metodologia, falou assim, não, mas o seu resultado está condizente com a sua hipótese de pesquisa. Isso já na banca, então, assim. Aí mas como assim, professor? Ele falou, não, porque é o seguinte, o Pix está contribuindo negativamente. Mas o que você escolheu de input? Despesas. O que você está recolhendo de output? Receita. Então, as instituições, elas tiveram que usar outras formas de, não de ganhar dinheiro, mas de transformar isso aqui para cá, que não fosse DOC, nem TED, nem os meios tradicionais. E o Pix contribuiu negativamente para isso mesmo. Então, você teve um partilhamento dos ganhos com a sociedade, porque as instituições financeiras agora elas precisam ter uma outra forma de rentabilizar, e aí você mostra a eficiência da atuação do Estado. Então, você teve o Estado inovando, porque o Banco Central é que mantém o sistema, você teve um partilhamento dessa eficiência com a sociedade, e os teus resultados estão mostrando isso. E aí foi assim, né, ficou todo mundo, falou, nossa, é porque aquela coisa, a gente estava tão envolvido com a pesquisa, que a gente precisou desse olhar de fora para que a gente pudesse entender a dimensão do que eu estava pesquisando e como é que tinha se desenvolvido esse resultado. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que sim, o Pix contribuiu para a eficiência, mas houve um partilhamento de ganhos com a sociedade e as instituições elas precisaram de outras formas para atingir essa eficiência, que não seja só pegar despesa e converter em receita quando a gente está falando de transações financeiras. E aí falam, nossa, mas e como é isso? É porque com o Pix você teve inclusão financeira, como a gente falou, a gente teve outros produtos disponibilizados por causa do Pix, e aí isso já é para uma pesquisa futura, né? Como é que isso vai impactar? Mas não sei se foi muito economês, mas foi um trabalho que foi muito, assim, foi muito detalhado, eu com os meus orientadores, e a gente
conseguiu chegar num resultado que, no final de contas, todo mundo... Eu me apaixonei pela pesquisa e no final estava tudo bem. Já até pegando um pouquinho aí desse olhar para o futuro, quem sabe não vem outro estudo aí pela frente. Que aprendizado o Estado pode tirar dessa experiência para futuras inovações no sistema financeiro? Quando a gente fala de intervenção do Estado na economia, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sou de uma linha de pesquisa que fala que o Estado tem que entrar quando ele verifica que existe uma falha de mercado. O que isso quer dizer? O clássico tradicional, o mercado funciona com oferta e demanda, só que existem falhas de mercado que não permitem essa logística de fixação dos preços. Então, se você verifica uma falha de mercado, você tem uma justificativa para que o Estado entre. Se essa falha de mercado, você não percebe essa falha de mercado, você pode criar uma distorção no mercado que a gente chama de falha de governo. Aí é uma distorção que vai ser causada pelo Estado. Então, Estado entrando na economia tem que ser analisado com muito cuidado. Nesse caso, o que eu percebi na minha pesquisa e do contexto que eu pesquisei, você tinha uma falha de mercado que era uma assimetria de informações. Porque as instituições maiores, as instituições mais tradicionais, elas tinham uma gama de clientes e ali não havia um incentivo em compartilhamento dessas informações. Então, a partir do momento que a gente tem essa assimetria informacional e que você vê que há a possibilidade de fazer uma integração entre esses sistemas para que isso fique menos evidente, fique menos importante, essa concentração de informações, aí você teve uma justificativa para que o Estado entre. E aí uma canalização de recursos para que isso funcionasse. Volta e meia eu sou chamada para falar em algum evento e aí 100% das vezes me perguntam assim, porque nós temos uma agência que fala que controla dados, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a responsável por regular esse mercado, analisar o compartilhamento de dados. E a gente tem o Banco Central, que regula o sistema financeiro, né? Só que em algum momento essas searas se sobrepõem. Então, por vezes, tem vazamentos de chave Pix, e aí 100% das vezes me perguntam, o Banco Central fala que tem que notificar e a ANPD fala que não tem que notificar, porque o dado do Pix ele não é um dado que é tido como sensível, né? Porque aí o pessoal até brinca. Se vazou minha chave Pix, o máximo que a pessoa vai poder fazer é me fazer um Pix. É só isso. E aí, eu sempre falo, gente, mas a gente só usa o Pix porque a gente confia no Pix. Nenhum desses vazamentos foi dentro da rede do Banco Central. Então, você tem o Estado muito forte nessa questão e mantendo um sistema que é seguro e que é eficiente e que todos nós confiamos. A partir do momento que a gente não confiar mais, não usa. Sistema financeiro trabalha com a confiança, né? A gente brinca. O que a gente tem lá na instituição financeira é uma expectativa de crédito. Se um dia der a louca e todo mundo sair correndo para sacar o dinheiro, não tem dinheiro para todo mundo sacar, né? É uma expectativa. E por que a gente confia? Porque o sistema é rígido, é seguro. Então, o Estado inovar, o Estado entrar na economia, na minha visão, né? Que aí cada professor analisa de um jeito. Tem que ser uma excepcionalidade, mas que nesse caso, e aí é o que a pesquisa mostrou, foi uma intervenção feliz, benéfica e necessária. Assim, tanto que o Pix ele é um case de sucesso no mundo inteiro, não à toa, né? Ele está como referência, profissionais do mundo inteiro vêm aqui tentar entender como funciona o Pix. Então, nesse caso, foi uma intervenção justificada, foi uma intervenção que foi benéfica, e eu acho que é um bom exemplo de atuação do Estado dentro da economia. Perfeito. E para finalizar, você gostaria de colocar mais alguma informação, alguma mensagem final? Esse tema é tão interessante que dá vontade de fazer um monte de perguntas, mas a gente sabe que...
Não, eu acho que assim, é um tema que voltou à moda agora, né, por conta do que está sendo discutido, se o Pix é uma prática anticompetitiva, se não é. E, assim, o Pix, ele é um produto da atuação dos servidores do Banco Central. Então, a gente adora falar, né, que filho feio não tem pai, mas filho bonito todo mundo quer ser pai. Mas os pais e mães do Pix são os servidores do Banco Central. Então, é um produto que você vê que porque lá no Banco Central só trabalham os servidores concursados no Banco Central. Então, às vezes, você tem uma mudança de governo e aí sempre perguntam pra gente, como é que isso impacta o dia a dia de vocês? Eu sempre falo muito pouco, porque as equipes são muito sólidas e o trabalho tem uma continuidade. Então, não tem aquela coisa que não acontece sempre, mas a gente sabe que acontece. Vem uma pessoa nova, aí o que foi feito você joga fora e começa tudo de novo. E lá a gente não vê isso, a gente vê uma continuidade das políticas públicas. Então, eu acho que isso é muito relevante. E aí falar que é uma prática anticompetitiva, gente, é uma prática eficiente. Foi o que trouxe eficiência. E beneficiou todo mundo. Beneficiou os usuários, beneficiou as instituições financeiras. A gente tem uma outra dinâmica de sistema financeiro depois do Pix. Então, só para falar que assim, eu sou muito orgulhosa de ser da Advocacia Geral da União, de trabalhar lá no Banco Central e ter o Pix como um produto, né? Que você vê que quando uma política pública ela é acompanhada, início, meio e fim, justificada e com técnica, ela dá certo. Perfeito, muito obrigada. Foi um prazer enorme receber você aqui hoje. A gente agradece por dividir o seu conhecimento e por nos trazer uma visão tão rica e importante sobre o Pix e as transformações no sistema financeiro. Seu estudo certamente vai inspirar e ajudar muitas pessoas dentro e fora do meio acadêmico. E para vocês que nos assistem, nosso muito obrigada pela companhia. Espero que tenham gostado deste bate-papo especial. Fiquem ligados porque vem muito mais por aí no Conversa com Autores e Autoras. Até o próximo!